Tá. Pronto. Ah, tá. Olá, professores, sejam bem-vindos a esta formação. Nessa formação, nós vamos tratar sobre educação especial, as adaptações curriculares, né, para os alunos aí que são público-alvo da educação especial. Eu sou a Gediane Xavier, PCNP de Educação Especial, e estou aqui com a professora Andresa, que também é professora da sala de recurso, e trabalha com os alunos, né, nesses atendimentos na rede estadual, e ela vai se apresentar um pouquinho para vocês antes da gente iniciar. Oi, professores. Bom, meu nome é Andresa, sou professora da sala de recurso. Atualmente dou aula em 2 escolas, uma média de mais ou menos 15 alunos. A Gidiane me convidou para estar participando, para estar dando sugestões para vocês de como adaptar uma atividade, porque a gente às vezes acha que é muito complicado, mas só basta a gente olhar ela com outros olhos, pensando no que o aluno vai conseguir fazer. Às vezes, a mesma atividade a gente tem que adaptar 2 maneiras, 3 diferentes. Isso vai de acordo com cada aluno. Mas isso a gente vai ver de acordo aí com a nossa apresentação. Muito bem, obrigada, Andresa. É assim, né, as adaptações curriculares, nós vamos aprendendo junto com os alunos também. E a parceria do professor, né, do professor regente com o professor da sala de recurso faz muita diferença, né? O professor sozinho, é claro, encontra as dificuldades, sim, para estar né, avançando nessas adaptações, mas a parceria entre a sala de recurso e o professor regente precisa andar ali juntinho, tá bom? Você coloca aí para mim, Andressa? Por favor. Tá dando para ver a tela? Tá tranquilo. E aí você já pode ir para o segundo, tá? Para o segundo slide. Isso. Então, aqui nesse primeiro slide, eu coloco para vocês, né, um breve resumo, né, das adaptações curriculares e um embasamento legal, que são as legislações. Então, aí para os professores se aprofundarem melhor, mas no que está amparado, né, a legislação, tem algum norte legal para que, né, se faça as adaptações curriculares. Então, está aí, ó. Já o artigo 59, lá né, da lei de dezembro de 96, já, então, a 9.394, que já fala sobre os sistemas, né, de ensino que vão assegurar aos educandos essa necessidade das flexibilizações, tá? A deliberação CE também, que é de 2016, ela tem um artigo lá que consta, né, o que é a escola, a família, né, a sociedade, o que deve aí promover para esses alunos, inclusive as adaptações e flexibilizações, tá? Então, nós temos aí esses respaldos legais, tá? E a última, que é a de 2017, a 68, ela vem trazer para nós quem é o público-alvo da educação especial. Tá? Então, o público-alvo são os alunos com deficiência, né, o transtorno do espectro autista e altas habilidades. Mas quem são os alunos com deficiência? A gente sabe que tem transtornos diversos, dislexia, né, TDAH, mas quem são os alunos com deficiência? É a deficiência auditiva, visual, física, né, intelectual. Então, todos esses alunos que entram no público-alvo. Tá? Próximo. Em questão de acessibilidade, né? A acessibilidade ela vai além do espaço físico. O que é acessibilidade? Acessibilidade, quando eu falo em acessibilidade, a primeira coisa que nós lembramos, que vem à nossa mente, é o espaço físico, né? É como colocar uma rampa, um corrimão, né? Então, assim, um banheiro acessível, mas não só a acessibilidade nessas questões estruturais, né? Então, a acessibilidade nos conteúdos, nas informações, como esses alunos conseguem chegar a este momento, tá?
como esses alunos terão acesso a essas informações. Então, e principalmente ao ensino. A instrução CEGEB, lá de 2015, ela traz aí, então, para deficiência intelectual, né, para os anos iniciais, né, do ensino fundamental, as expectativas de aprendizagem, sendo ponto de partida para a adaptação de acesso à rotina semanal e as modalidades organizativas. Então, nos anos iniciais, né, os alunos estão aí entrando, né, se aprofundando no ensino, começando o ensino, para que depois ele entre lá no ensino fundamental 2, né? Em que eles têm aí uma evolução na sua vida acadêmica, precisamos sim trabalhar desde já, adaptando, dando aí oportunidades de aprendizagem para esses alunos com deficiência, certo? Então, assim, adaptação curricular, né? Falando com o professor, mas por onde eu começo? Né? Quais os primeiros passos? Para onde, como eu vou fazer essa adaptação? Então, a primeira coisa que nós falamos já inicialmente, quando a Andressa se apresentou, né, que é essa parceria do professor regente com a professora da sala de recursos, né, especialista. Então, é claro que o professor ele tem domínio do conteúdo, né, do conteúdo curricular, e a professora especializada, ela vai aí ter domínio da deficiência, da característica, das necessidades, da potencialidade, daquilo que o aluno consegue atingir. Né? Então, vai ter toda uma avaliação, toda uma documentação pertinente a este aluno, que a sala de recursos elabora, que é o anexo 1 e o anexo 2. Então, tudo isso, toda essa documentação, esse apoio, a sala de recursos vai estar promovendo aí para o professor, tá? Então, o professor, primeira coisa, tendo posse dos documentos, né, em mãos, já conversou com a professora da sala de recursos, ele vai conhecer o aluno, ele vai coletar informações, vai observar e registrar como esse aluno se comporta, né, como ele aprende. Então, o aluno chegou na escola, é novo, o professor não tem informações dele ainda, pede aí para, né, gestão da escola, coordenação, todo o amparo com essa documentação, com relatório médico, com relatório de escolas anteriores, para observar como é este aluno, tá? Né, como que esse aluno vai aprender. Então, a partir disso, o professor começa o seu planejamento, né, começa a planejar as suas aulas. Mas, o aluno tem muita dificuldade, é um aluno com deficiência intelectual grave, né? Não está alfabetizado, não consigo trabalhar com ele, um aluno que é bem inquieto. Eu vou dar uma atividade diversificada, vou dar uma atividade diferente. Não, né? Esse aluno, ele segue o currículo vigente, né? O que os demais alunos da turma estão aprendendo, esse aluno vai aprender de uma forma aí adaptada, né? Então, o professor vai para a seleção de conteúdos, a partir disso, vai analisar as habilidades que esse aluno consegue atingir e o que ele precisa aprender, o que é essencial nesse momento para este aluno, tá? A partir dessa seleção, o professor vai selecionar os materiais de apoio, né, que são recursos visuais, auditivos, táteis, todo aquele material concreto que vai reforçar a aprendizagem do aluno. Aplicou, feito isso, deu certo a atividade, deu certo essas adaptações, o aluno conseguiu ter um avanço, o professor percebeu uma boa devolutiva do aluno, ele vai registrar no anexo 3. Tá? Então, esse anexo 3, ele vem detalhado, ele vem com todas as informações, nesse anexo 3, ele vai mostrar o caminho percorrido pelo professor. Né? Então, da onde o aluno estava e o que o aluno, o que o professor propôs para ele naquela situação. Né? Então, vai mostrar o caminho percorrido. Tá? Você quer falar alguma coisa, Andressa? Não, por enquanto às vezes os professores eles pedem ajuda para o anexo 3, de como preencher. O que a sala de recurso pode fazer é estar orientando os professores de como fazer o preenchimento. Porque no anexo 3 vai a habilidade, você vai se trabalhar com a sala e com o aluno da sala de recurso. E essa habilidade, quem domina é o professor da área. É que nem a Gigiane falou, a gente só consegue falar para vocês, professores,
o que o aluno consegue fazer ou não. E isso é descrito no anexo 1 e 2, que vocês têm total liberdade para pedir, fica disponível no prontuário do aluno, mas pode estar também diretamente pedindo para a professora da sala de recurso e trocando uma ideia bem legal com ela para poder fazer umas atividades bacanas para o aluno poder compreender um pouco da habilidade. Com certeza, muito bem, Andressa, é isso mesmo. Pode passar próximo. Muito bem. Então, assim, ó, em algumas situações, né, aquele aluno que tem aí um agravamento maior, né, tem uma deficiência mais agravante, às vezes tem uma deficiência intelectual, tem mais deficiência associada a isso. Então, é um aluno com bastante comprometimento. Então, ele vai necessitar aí de diversos recursos, né? Tem adaptação curricular, adaptação de acesso, além de fazer o curricular, às vezes o aluno vai precisar de outras questões, tá? Então, algum exemplo, eu coloquei aí uns exemplos para vocês, né? O aluno com deficiência, ele pode necessitar aí de alterações mais significativas nesse processo, tá? Como o uso de caneta, marca-texto. Ah, tem um textinho lá, né, destaca as palavras, destaca as ideias principais daquele texto, tá? Amplia, né, ou ampliar ou substituir o texto por figuras, né, desenhos que façam ali, que auxiliem na compreensão. Então, é uma historinha, coloca uma cena, um desenho, uma figura, para que esse aluno aí tenha uma maior compreensão daquele conteúdo, né? Há anos iniciais trabalha muito aí com letras móveis, né? As palavras, frases que vai juntando, vão colocando as pecinhas, né? Frases recortadas para colagem, com lacunas. Então, os anos iniciais trabalham muito essa questão. O professor pode reforçar com todo esse material, né? Com todo esse recurso, para que o aluno aí consiga ter uma evolução nesses conteúdos, nessa aprendizagem. Tá? Né, questões alteradas, né? Às vezes tem um professor que coloca lá uma atividade, mas eu coloco um nível, ou eu diminuo o nível dessa atividade, né? Eu coloco mais simplificada ou mais detalhada para que esse aluno aí tenha oportunidade de resposta, né? Então, oferecer toda essa oportunidade para que o aluno consiga chegar a alguma resposta. E o uso de calculadora. Mas calculadora não pode, né? Calculadora, o aluno precisa aprender a fazer cálculos mentais. Mas nós temos que, né, ter consciência também, saber que alguns alunos a limitação é grande, sim, né? Nem sempre vai conseguir acompanhar toda a turma. Então, a gente oferece os recursos, oferece aquilo que o aluno consegue fazer. Mas se ele consegue fazer um cálculo por calculadora, então, né, oferece para que ele consiga aí aprender um processo de como que se faz, tá? Pode passar, Andres. Muito bem. Em diversas situações, né, o professor ele vai necessitar de materiais complementares. Mas o que é os materiais complementares? Então, assim, a sala de recursos trabalha bastante com isso, né? O professor, ele constrói um material, ele faz lá algo adaptado, ele faz um cartaz sensorial, ele faz um jogo, ele faz algo ali concreto para que auxilie o professor nesse processo, né? Então, fica ali um material para consulta, de uso prático, muitas vezes, né, fica lá na sala de recursos. O professor vai aplicar uma atividade, né, busca na sala de recursos aquele material que possa auxiliar nesse processo, tá? Então, fichas sobrepostas, né, Tangram, todo esse material vai aí complementar na aprendizagem do aluno, né? Imagens, maquetes, esquemas produzidos pelo aluno. Então, às vezes o professor está passando uma atividade, mas está fazendo anotações, está colocando umas figuras, ou elaborou aqueles catálogos, né, de bancos de figuras. O professor pode usar isso. A sala de recursos tem muito, né, dessas questões de bancos de figuras para estar ali auxiliando com imagens. Então, né, lança a mão desses recursos que a escola, né, a professora lá vai elaborar, vai construir junto com o aluno ou mesmo um material aí de apoio ao professor, tá? Próximo, Andrés. Isso.
Em questão aí de, né, o aluno com deficiência visual, a gente tem também, a gente vai passar um pouquinho em todas as deficiências, né, não só intelectual, mas no caso de aluno com deficiência visual. Então, ele não necessita não tem um comprometimento intelectual, né, ele não vai precisar de uma adaptação curricular, mas ele vai precisar de uma adaptação de acesso ao currículo. Então, eu coloquei um exemplo aí para vocês, né? Como adaptar figuras, né? Imagens, né? Ilustrações, que vem bastante aí dos livros, tal, no material. Então, o professor, como que ele vai fazer para adaptar, para que o aluno entenda essa questão das imagens nos materiais, tá? E nas atividades. Então, no caso aqui, pode-se, né, utilizar barbante, cola em relevo, tudo, mas o professor vai narrar essa imagem para o aluno. Ele vai descrever na imagem o que tem, vai colocar ali o máximo de detalhes possíveis daquela imagem, né, com demarcação clara, que pode ser destacada, ou pontilhadas, né, em tinta relevo. Tudo isso o professor vai propiciar para o aluno, para que ele tenha maior acesso ali, que ele consiga tatear e entender minimamente do que se trata aquela imagem. Né? Então, o professor pode estar perguntando para o aluno, né, aluno, como que você consegue identificar essa imagem? O que que você vê? Qual que é a sua percepção em cima disso? E com o aluno mesmo a gente vai aprendendo, né? Em muitas situações, o aluno diz para nós o que que ele precisa, né? O que que vai facilitar para ele poder entender. Então, é aquela parceria mesmo, né? Sala de recurso, aluno e o professor. Porque às vezes o aluno ele fala né, ele dá algumas sugestões para o professor que às vezes nem nós pensamos. Nossa, se utilizar essa forma, né, esse material vai auxiliar aí na compreensão dele. Então, esse diálogo, né, do professor perguntar para o aluno mesmo qual que é a necessidade dele. Mas é nos anos iniciais, são pequenos, mas mesmo assim, aí quarto, quinto ano, eles sabem dizer, né, do que eles precisam, tá? Pode passar. Muito bem. No caso, né, em adaptação de figuras, de cenário, globo terrestre, aqui tem uma fotinha para vocês verem, né? Eu não sei se a imagem está aparecendo bem aí, né, Andressa? Mas aqui para mim, às vezes ela vai e fica um pouco ofuscada. Mas é o globo terrestre e ele está adaptado com areia e barbante. Olha que legal. Então, o aluno, para ele ter a percepção das divisões aí, né, dos continentes, dos países, ele está com areia e com barbante, né, para delinear aí tanto a altura, né, como que é a esfera, enfim. É todo um material que o professor pode falar, mas eu posso ter a ideia de outro material a ser usado. Daí vai aí da criatividade do professor, né? Ele vai pensar sobre essa questão, sobre essa figura, como que eu vou facilitar isso? Como que eu posso deixar isso tatilmente perceptível? Então, é uma sugestão, né? Uma dica. Pode passar, Andresa. Muito bem. Para os apoios para os alunos com deficiência auditiva. Então, temos aqueles alunos que já desde pequenos têm aquisição de Libras, né, aquisição da língua. Então, tem um professor interlocutor de Libras ali acompanhando, né, ajuda, facilita muito o processo de aprendizagem. Mas nós temos também aqueles alunos que não utilizam Libras ainda, que não sabem, né, ou que estão sendo oralizados, não fazem o uso da Libras, né, por N motivos. Então, como que esse professor, né, como que o interlocutor que está ali junto também, auxiliando, vai proporcionar materiais de apoio para esse aluno? Né? Então, como que eu vou dar acessibilidade ao conteúdo? Porque a maioria dos alunos, né, não é só a surdez comprometida, não tem aí o cognitivo comprometido, então ele vai necessitar do adaptação de acesso e não curricular. Então, o professor vai lançar mão aí de apoios visuais, imagens, desenhos, né? Fazer um teatrinho para que esse aluno entenda, gesto, tudo que estiver ao alcance do professor
e do professor interlocutor também, que vai estar ali auxiliando. Né, o uso do dicionário, os vídeos. Então, o aluno surdo e o interlocutor sempre tem ali o celular, tem um tablet à disposição, né, que a escola disponibiliza, para que esse recurso tecnológico apoie ele nessa situação. Tá? Destaques nas palavras-chave, né, ideias centrais, a mesma coisa, o professor vai destacar, vai utilizar ali textos curtos, né? Tem um texto muito longo, então para o aluno surdo que precisa aí de uma interpretação, né, desse texto, de um detalhamento, tanto na Libras ou de outra forma, por uso de imagens, né, figuras, tal, vídeos principalmente, o texto longo ele vai acabar comprometendo aí o entendimento, né? Então, vai utilizar os esquemas, anotações, geralmente usa ali um diário de bordo, né? Um diário de bordo, uma cadernetinha que vai anotando, ou até mesmo no caderno, faz aquelas anotações à parte, né? Destacada, para que o aluno relembre. Precisa estudar, vai ter avaliação, tá? Precisa estudar, né? Volta lá naquelas anotações que foi feito e consulta para que esse aluno relembre o conteúdo, tá? Pode passar, Andressa. E a parceria do professor interlocutor e o professor especializado também faz muita diferença nesse processo, tá? Porque daí eles vão ali caminhar juntos para que eles tenham um maior entendimento de como que esse aluno pode estar evoluindo. Tá? Os autistas. Os autistas também têm o anexo específico lá na instrução CEGEB, tá? Que nós utilizamos. Pode seguir, Andressa. Então, as adaptações curriculares. Né? O que envolve essas adaptações curriculares? Ela vai envolver, né, a temporalidade, os conteúdos, metodologias, né, as atividades, avaliações e principalmente os objetivos. Então, a adaptação curricular, ela está principalmente aí focada no objetivo da atividade. O que esse aluno precisa aprender, o que é mais importante para ele nesse momento. Então, o professor vai definir isso de acordo com o conteúdo. Tá? O professor tem o domínio da disciplina ali, ele vai sentar junto com o professor especializado e vai dizer, nessa atividade o essencial é isso. Tá? Então, em cima dessas questões, eles vão nortear as estratégias que precisa ser atingida com o aluno. Tá? Pode passar. Adaptação de acesso. Né? Eu estou colocando a diferença aqui de adaptação curricular e adaptação de acesso. Né? O que envolve adaptação de acesso? É o roteiro das atividades estruturadas, às vezes com letras maiores, com letra caixa alta, destaques coloridos, né? Textos aí que tenham inserção de imagens, recursos, links. Então, tudo isso vai entrar na adaptação de acesso. Tá? Elaboração de material, que nós falamos no começo. Precisa fazer ali um mapa, vai fazer um mapa utilizando recursos, vai colocar ali pedrinhas, né, algodão, tudo que for sensorial para o aluno ali estar trabalhando essa questão também. Então, recurso visual que vá proporcionar um melhor acesso ao aluno. Então, que facilite tudo isso, essa questão de material entra em adaptação de acesso, né? Aulas gravadas, áudio, aqueles podcasts, né? A gente tem professor que fez aulas com podcasts e ficou muito legal. Então, às vezes o aluno tem dificuldade de ficar lendo ali, mas ele ouvindo, a compreensão dele vai ser melhor. Então, assim, muitos alunos autistas, eles não precisam de adaptação curricular, eles precisam de adaptação de acesso. Tá? Por isso eu coloquei aqui para vocês a definição, a diferença dos dois, porque a gente tem os dois casos, os alunos que precisam de acesso e precisam de adaptação curricular ou separadamente. Tá? Então, aí vai do professor conhecer esse aluno, e que nem teve um caso mesmo recentemente que a professora falou assim, mas o aluno não necessita de adaptação curricular, ele acompanha a turma normalmente, né? Ele está nos anos iniciais, o quarto ano dos anos iniciais, mas ele acompanha normalmente a turma, né, as atividades do professor. Ele só precisa ser trabalhado questões sensoriais, trabalhado questões aí com material de apoio, para que ele tenha um maior desenvolvimento, tá? Você tem algum exemplo, alguma coisa que você queira falar nisso, Andressa?
Não sei se você tem aluno autista ou não. Eu tenho um aluno, eu tenho 2 alunos autistas e mais um que chegou para mim que vai começar agora após o recesso. Eles conseguem acompanhar a sala, eles sabem ler, sabem interpretar. Porém, na hora da leitura, Isso, se os textos forem muito grandes, eles se perdem. Então, o que que a gente faz? Eu e os isso. professores aqui, eles me mandam um texto adaptado, pegando as partes mais importantes e veja se está de acordo, se o aluno vai conseguir concluir a atividade. Daí, às vezes, daí nas questões, em vez de ser aquela questão descumprida, é uma questão mais curta, de fácil acesso, para ele poder lembrar do texto. Então, não adianta pensar só no texto adaptado ou na atividade e esquecer o pós-leitura, porque ele vai gravar para ele. Daí tem professores que mandam áudio, que mandam, às vezes, a história, o vídeo da história, tudo, em vez de dar a história que o aluno está lendo. Também ajuda bastante. Todo, né, todo recurso que puder fazer, né, lançar mão aí, tá utilizando, são questões que vai auxiliar, né, tanto, e isso na questão do aluno deficiência intelectual também, né, Andresa? Sim. Os alunos né, todo o concreto é o que facilita, né? Pode passar, Andresa. Então, assim, ó, né, sugestões de apoios para o aluno autista. Vai considerar aí os alunos, né, os interesses particulares desses alunos, né, os autistas geralmente têm uns interesses muito peculiares nessas questões, às vezes eles gostam de dinossauro, às vezes eles gostam, eu conheci um aluno mesmo que ele gostava muito dos astros, né, ele gostava muito de falar sobre os planetas, de falar sobre o Sol, então ele sabia tudo, ele sabia muita coisa sobre os planetas, sobre as estrelas, então ele gostava muito desse tema, né? O interesse dele era muito forte nisso. Então, mas tem aquele aluno que gosta de interesses bem diferentes. O professor vai conhecendo, quando faz aquela, lá no anexo 1, né, no início lá, que a gente conversou, quando o professor começa a observar o aluno, ele vai perceber o que o aluno gosta mais. Então, a partir de uma atividade, né, que tenha o interesse dele, o resultado vai ser maior, né? Ele vai focar mais, ele vai querer fazer aquilo ali com maior gosto, né? Às vezes o aluno fica meio agitado, coloca uma atividade que ele não dá muita atenção, não quer fazer. Então, a partir do gosto dele, do interesse, o professor pode aí explorar outras questões também, né? Eu acho que eles têm isso bem característico, né? Situações aí que envolvam, né, a vivência do aluno, né, do que o aluno conhece, do cotidiano, a situação familiar. Então, o professor, a partir, né, das informações coletadas, o professor vai conseguir definir sobre esse aluno, a partir das atividades. Eu vou pedir uma atividade prática, né, uma atividade de pesquisa com a família, tudo. Então, todo esse acesso que o professor antecipadamente lá atrás já teve acesso, né, aos relatórios, documentos, tudo, vai auxiliar o professor a estar montando essas questões, essas atividades para o aluno, né? Então, a temporalidade, aqueles alunos que não precisam de adaptação curricular, né, que conseguem acompanhar a turma, mas às vezes eles têm uma necessidade, né, na adaptação da temporalidade. Eles precisam de um tempo a mais para fazer as avaliações, eles precisam de um espaço diferenciado. Né, ou fazer atividade lá na sala de recurso, às vezes a sala está muito agitada. Agora que a gente está voltando tudo, né? Todo mundo quase no presencial, bastante alunos voltando aí, às vezes ficam agitados, porque agora está tudo diferente, né? Eles vão ter aí um impacto que a escola vai ver que a escola está diferente, né? O comportamento dos professores, da escola, né? Todos os cuidados. Então, eles vão ficar um pouco mais agitados, né? Tanto aluno de deficiência intelectual quanto os DI, eles têm aí uma readaptação a esse ambiente, né? Vai ter que ser feito um acolhimento, vai ter aí alguns dias de adaptação de novo no ambiente escolar. Vários deles, né, entraram na escola, fizeram a matrícula, mas nunca foram para a escola ainda, não conhecem a escola.
Então, vai ter essa temporalidade tanto nas adaptações aí das atividades, quanto no processo de volta às aulas mesmo, né? Porque eles ficaram muito tempo em casa, ficou, né, mais de um ano aí, um ano e meio, né, nessa situação de pandemia. Então, eles vão voltar um pouco receosos, tímidos. Então, a sala de recurso vai trabalhar muito em cima dessas questões também, né, para que ele se sinta ali integrante da escola, né, com a turma, até se acostumar novamente com esse novo normal nosso aí, né, Andressa? É. Os alunos com deficiência, eu acho que eles têm, assim, o impacto para eles é muito maior. Se para o aluno que não tem deficiência, né, para nós que não temos deficiência já é complicado, imagine para eles que têm deficiência. Eu acho que é bem complicado nessa parte, né? Recursos tecnológicos. Então, o professor ali também vai lançar mão disso, né? O que o aluno consegue fazer, vai utilizar. Agora a gente, nessa pandemia, utilizou muito, né, recurso tecnológico, né? Quem não sabia mexer, que a gente está aprendendo também, né, André? Só para gravar essa reunião aqui já foi difícil. Então, assim, o recurso tecnológico a gente, né, vai ter que se aprofundar, vai aprendendo, os alunos vai ter isso com mais frequência nas aulas, tanto se for remoto, se for presencial, esse acesso para ele estar sendo constante, né? Então, os alunos às vezes facilitam o entendimento, é uma coisa que eles gostam de celular, principalmente, às vezes eles querem ficar jogando, né? Querem ficar fazendo outra coisa do que atividade, mas eles dominam, eles sabem usar. Então, isso vai estar presente cada vez mais na vida deles, né? E o professor pode usar isso como um aliado nas questões, né, de atividade. Sensoriais, né? Questões sensoriais. Nesse caso, a sala de recurso trabalha bastante, né? Que é essencial, porque tem aquele aluno que às vezes ele não gosta de sujar as mãos, e anos iniciais principalmente, né? Que trabalha ali muito com recorte, com colagem, com pintura, com questões sensoriais mesmo. E, às vezes o aluno ele fica receoso, ele não quer pegar, ele não quer pôr a mão, ele não quer tocar, né? Ele tem agonia de ficar em certas situações, ele tem, não consegue, por exemplo, uma atividade começou e não deu para terminar naquele dia, vai terminar no outro dia, o aluno já tem dificuldade para lidar com essas questões também. Então, tudo isso a sala de recurso vai estar ali junto, né? Vai estar presente para estar auxiliando isso. Tá? E a rotina, né? A rotina para os alunos é muito importante. Temos alunos autistas aí que são muito focados em questões de rotina, tanto são 3 níveis, né, classificados de autismo, mas essa questão da rotina para os alunos é muito importante. Então, o professor coloca lá a rotina das aulas, o que vai acontecer isso, isso, aquilo, vai ter uma atividade lá fora, no pátio da escola, antecipa tudo isso para o aluno. Né, com essa volta, né, com esse pós aí, retorno, né, os alunos precisam muito disso. Tá? Essa rotina vai ter que estar bem clara. Ah, mas houve um imprevisto, precisou mudar. Né? Então, o máximo possível, informar o aluno antecipadamente do que vai acontecer, do que não vai, para que ele não tenha aí um impacto muito grande. Tá? Pode passar. Ah, muito bem. Na questão de avaliação, né, um ponto aí bem criterioso, né? Os professores falam, mas eu recebi diversas perguntas esses dias, posso dar 5? Né? Tenho que dar 5? Tem uma lei para isso que eu tenho que dar 5 para o aluno? Né? Não, nós não temos uma lei que tem que dar 5 para o aluno, né? Não existe isso. Às vezes os professores, até o professor da sala de curso já me perguntou isso, o aluno tem que ter 5, ele não pode ficar com nota vermelha e tal, mas é assim, seguindo todos os critérios de adaptação curricular, né? Seguindo todos o planejamento que foi feito lá no início do ano, o professor fez o anexo 1, fez o PAI, que é o planejamento individual, né, da sala de recurso, bem detalhado, claro, bem descrito, o professor também fez o seu planejamento das aulas, fez as adaptações curriculares. Ah, mas o aluno não buscou na escola, não quis fazer.
não teve acesso, a família não veio, ano de pandemia, por exemplo, né? Teve muitos aí que tiveram dificuldade de contato com a escola. Ai, não fez nada, tal, não conseguiu, mas por quê? Né, foi dado todo o apoio para esse aluno, foi dado todas as oportunidades, foi feito registro de contato com os pais, né, foi feito disponibilizado atividades para os pais imprimir em casa, para buscar na escola, o que foi feito? Então, registra tudo isso. Né? Então, vai ter o relatório, o registro da sala de recursos também, né, do AE, e vai ter aí o registro do anexo 3. Tudo registrado, né, tudo aí bem, com evidências do que foi oferecido para esse aluno. Né? Então, eu acho que é uma questão bem aí de registro, né, com um entendimento com a sala de recurso, com a gestão da escola. Tá? Então, não é que se tem que dar 5. Né? Eu preciso dar 5 para aquele aluno. Não, não é dar 5, né? O aluno vai ter a nota ali em equivalência com os demais, né? Como é tratado os demais alunos da sala? Não é diferente dos demais, né? Ah, o aluno da sala que não entregou, que não fez nada, não participou de nada, é assim que se procede. Então, com o aluno com deficiência, eu acho que não tem por que fazer muito diferente, né, Andressa? Não sei se você tem algum detalhe para colocar aí, quer fazer algum comentário? Esse daí da nota, eu passei por isso. Uma das alunas que eu atendo, ficamos nessa questão, tem que dar, não tem que dar, mas a gente tem tudo arquivado, todos os relatórios, registro de contato com a família, do não contato, que não tem retorno, atividades impressas, atividade mandada pelo WhatsApp, a mãe visualizou e não teve retorno nenhum da menina. Então, não tem como ela ficar com 5. Não é porque ela é da sala de recurso que ela tem que ficar com 5. Se for qualquer outro aluno, a gente usou o mesmo critério. Então, assim, foi para o conselho de classe, debatemos, eu participei, e tem tudo, assim, tem que ter tudo arquivado. A gente tentou todas as maneiras possíveis. A família não mostrou interesse, a aluna também não, e não podemos culpar somente aluno, porque tem alunos da sala de recurso que muitas vezes lembram os pais. Olha, hoje eu tenho prova. Olha, mandou isso no grupo. Então, tem que ter tudo arquivado, tudo em ordem, e não aluno de sala de recurso pode sim tirar nota vermelha, pode repetir de ano, igual qualquer outro aluno. Exatamente, né? Não tem uma diferença aí. O que vai diferenciar é todos os registros, é todas as evidências. Por exemplo, mas o professor não fez adaptação curricular, né? O professor não proporcionou nada ali que o aluno conseguisse fazer aquela atividade. A gente tem ali um aluno, sei lá, vamos colocar um aluno com deficiência intelectual bem agravante ali, né? Bem um comprometimento bem maior, grande ali. Mas o professor não adaptou nada. Do jeito que ele preparou o conteúdo, ele não analisou as habilidades que aquela aluna conseguiria fazer, ele não teve ali um entendimento, uma conversa com a professora da sala de recurso, essa aluna, ela consegue até aqui. Né? Então, não foi feito nada disso inicialmente, não tem registro nenhum do que poderia ser alcançado com ela. Nesse caso, o professor não proporcionou algo equivalente, né, uma atividade que ela conseguisse dar conta. Então, aí fica complicado também o professor dar uma nota vermelha, porque não tem o registro ali da adaptação curricular que foi feita. Eu acho que é mais ou menos assim também, né, Andressa? O professor ali precisa ter, né, essas adaptações muito bem claras ali, para que ele tenha argumento. Não, foi dado todo o acesso, foi dado todas as oportunidades para a aluna, mas aconteceu isso, portanto, a nota é essa. Então, acho que aí o professor tem argumento para dizer. Muito bem, qual que é o próximo? Tá, então aqui assim, ó, acho que agora está chegando na hora da Andressa, né? A gente vai colocar aqui uma situação. O professor fala assim, mas a adaptação curricular tem que fazer isso, 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 isso e aquilo. É assim que se faz. Né? Mas às vezes o professor não consegue visualizar na atividade que vocês têm aí no material de vocês.
né? Como que faz, como que eu, da onde eu, né, qual é o ponto de partida ali para mim fazer? Ah, eu vi lá a listinha lá no começo, passo a passo, os primeiros passos são esses, mas como eu vou fazer? Né, uma sugestão de atividade, me dê um exemplo, não é um modelo, né? Não tem um modelo pronto, porque cada aluno vai ter a sua particularidade, né, a sua necessidade de adaptação. Eu tenho lá 2 alunos com deficiência intelectual, mas cada um aprende de um jeito, né? Cada um vai ter um tempo de aprendizagem diferente daquele aluno que também tem deficiência intelectual, é o mesmo nível, é a mesma situação. Então, cada um aprende diferente. Tá? Então, nós colocamos aqui, a Andressa trouxe umas atividades para mostrar também, né? Tivemos aí colaboração da professora Daniele também, que é lá da escola do Jorge Cury, né, que mandou algumas coisas para nós. Então, assim, a gente tem colaboração das professoras, né? Por isso que é todo mundo junto, é em equipe, que sozinho ninguém consegue fazer nada, né? Até faz, mas é com muito, né, mais dificuldade. Então, um estudo de caso, vamos, né, imaginar um aluno aqui do 4º ano com deficiência intelectual, não alfabetizado, ele consegue realizar operações de adição simples, está começando a compreender subtração com atividades práticas e o uso de materiais concretos, então ele faz subtração, mas tem que ter ali apoios e tem que ter recursos, né, tem que ter materiais concretos, que pode ser diversas coisas, tampinhas, canetas, lápis, né, ou outras criatividade que o professor tiver ali, material. Tem boa socialização com professores e colegas, possui facilidade para compreender através de recursos auditivos e visuais. Então, assim, nós trouxemos aqui bem resumidamente, né? É só para vocês terem uma ideia, mas lá no anexo 1, que nós comentamos no início, vai ter essas informações aqui muito bem especificadas. Então, por isso que o acesso do professor a esses documentos facilita, porque o professor olha lá e fala, o aluno sabe isso, o aluno não sabe aquilo. Então, já norteia o professor ali, em cima da atividade dele, o que pode ser feito, tá? Andressa, eu acho que a fala é toda sua agora. Tá. Gê, você me avisa aí quando mudar o slide, porque para mim muda antes, tá bom? Se não mudar, você me fala. Aqui já mudou, tá na atividade. Isso. Daí a gente separamos aqui uma atividade. Aqui nessa atividade, aqui toda a sala vai fazer. Então, aqui o professor vai estar trabalhando calendário, horas, números. Então, essa atividade está um pouco complexa para o aluno da sala de recursos. Daí o professor se depara com isso no livro. Como que eu vou fazer isso para o aluno? Primeiramente, a gente vai desfazer essa atividade. A gente não vai trabalhar todo esse contexto de uma vez só, que o aluno ele não vai absorver nada. Então, a gente pode começar separando os textos. Para todo aluno de sala de recurso, para melhor entendimento, letra caixa alta, de preferência Arial 12 ou 14. Mas tem que ser? Tem que ser dessa maneira, porque fica melhor o entendimento. Porque tem alunos que já conseguem formar sílabas, juntar uma palavra com a outra e formar a sílaba. Então, eles já tentam ler. E até mesmo o professor da sala de recursos, na leitura, nós vamos lendo pausadamente com o aluno, então ele já consegue ir identificando algumas letras e associando o som dela. Então, daquela atividade, o que ele pode trabalhar? O dia tem quantas horas? Pega o relógio, mostra o relógio para o aluno, apresenta. A hora tem quantos minutos? Você não vai pegar essa atividade que está aí e fazer em um dia só. Essa atividade vai umas 3, 4 vezes para poder concluí-la, porque é no tempo do aluno. Então, por isso que a gente já falou que o aluno tem que ter o seu tempo. Então, através daquela atividade, a gente abre um leque para trabalhar a mesma habilidade da sala, porém de maneira diferente, que nem eu falei um pouco atrás. Primeiro de tudo, é mostrar para o aluno o que é o relógio, qual a fundamentação teórica sobre isso. Explicar de uma maneira fácil e sucinta o que é os segundos, o que são os minutos, as horas, qual a função de um ponteiro maior, qual a função do ponteiro menor, a relação entre segundos e minutos, as horas de cada dia, que o dia tem 24 horas,
Assim, o aluno poderá ter uma vasta noção sobre o significado do relógio. Ele não vai compreender a hora ali, mas ele vai saber para que serve. Ele vai começar a compreender que tem hora para fazer as coisas. Olha, o ponteiro andar aqui, ele tem essa função. Ele vai conseguir ter um entendimento para ir avançando na atividade. Daí uma sugestão para as horas. Pega um relógio. Primeiro apresentou, dá um desenho para o aluno pintar. No caso aí, ó, o relógio está com pontilhados. Então, o aluno já vai completar esse pontilhado, você já vai estar trabalhando o número com eles, coordenação motora. E em volta do relógio já tem os segundos. 5, 10, 15, 20, que ele já sabe o que cada um vai estar valendo também. Daí é pintar. Todo aluno de sala de recurso ama pintar. Ah, mas pintar um desenho é do infantil. Não, não é. Você trabalha lateralidade, você trabalha coordenação motora fina, você trabalha percepção visual, você trabalha as cores. É um mundo muito grande para se trabalhar através de uma simples pintura. Depois de tudo isso, você pode o quê? Oferecer para o aluno, em parceria com a sala de recurso, para ele confeccionar um relógio. Porque eles aprendem e absorvem melhor com atividades lúdicas. Porque, então, ele vai construir o relógio, ele vai ter lá o círculo, ele vai ter os números das horas e os segundos com base na atividade anterior. Olha, daí já tiramos 3 ou 4 atividades de uma só. Ainda podemos apresentar naquela habilidade, que estava no livro, pronto para a sala, o calendário ao aluno. A gente vai mostrar para ele o que é o calendário. O que são os dias da semana, os que são os meses do ano, uma semana, quantos dias possui, o mês, quantos dias possui, e tudo devagar no tempo do aluno. Apresentar o nome dos meses do ano, os dias, tem um mês que tem 28, tem mês que tem 30, tem mês que tem 31, que é composto a semana por tantos dias. Daí uma sugestão de atividade para trabalhar o mês. Maria recordou alguns números para completar o cartaz ao lado. Ajude Maria a fazer isso. Então, já tenho o quê? Eu tenho as questões que eu quero que o aluno responda através do que já foi explicado para ele. E só que o que vai ficar difícil, por isso que tem as alternativas. Então, eu tenho questões e os números, que com os números é mais fácil o aluno identificar o que você quer que ele atinja, o objetivo que você quer que ele atinja nessa habilidade. Então, você sempre tem que ter essa ponte. Vai colocando aos poucos. Às vezes, você tem aqui 3 questões, coloque 3 números somente. Aí, o aluno já mais perto, aumenta a quantidade de número. Aí, o aluno já é muito bom. Tira todos os números, deixa ele responder. Tudo, assim, a gente vai andando bem devagar. Outra Ô, atividade. Andresa, Oi. só fazendo aí um comentário, né, das atividades. O professor pode ir lançando desafios, né? Ele viu que o aluno conseguiu concluir aquela atividade, né? Ele avançou ali, o professor vai lançando desafios para conseguir identificar até onde o aluno consegue ir, né? O que ele consegue fazer, o que ele não consegue. Então, se vocês prestarem atenção lá na atividade inicial, né? Na atividade que é para a turma toda, que está lá a telinha, que está o texto completo. O finalzinho do texto naquela atividade, ela fala do ano bissexto, né? Então, os alunos estariam trabalhando também a questão do ano bissexto, mas nós, quando a gente recortou, desfez o texto, nós tiramos a parte do bissexto, né? Por quê? Porque neste momento é muita informação para o aluno, ele não vai compreender ali a questão de ano bissexto. Então, até está lá na observação que isso seria trabalhado em outra oportunidade, né? Mas depois a gente detalhou o texto. A gente desfez ele, aí trabalhamos horas, segundos, né, dias da semana, meses. Então, a gente meio que ali desmembrou todo aquele texto, né? É a mesma atividade dos alunos, é o mesmo conteúdo, só que o professor vai estar trabalhando ali de uma forma mais peculiar do aluno, né? Atendendo a necessidade e as dificuldades que o aluno tem. Então, não é uma atividade diferente.
Ai, que eu fui lá e procurei na internet lá, fiz a impressão e dei para o aluno. Então, assim, uma coisa que a gente sempre eu gosto de lembrar também, né, atrapalhando a fala da Andressa aqui para a próxima atividade. Já aconteceu de eu ir visitar as escolas, né? É claro que numa boa intenção do professor, numa boa intenção da escola, né? Isso aí a gente tem, é um ponto positivo, claro, porque a escola achou que estava fazendo ali o melhor para o aluno, tudo, mas tinha uma pasta, né, na mesa dos professores tinha uma pasta com um monte de atividade de várias disciplinas ali de português, de matemática, né, geografia, que foram tiradas aleatoriamente. Né? O professor identificou que o aluno procurou lá na internet que aquela atividade relacionada àquele tema, né, aquela disciplina, o aluno não conseguiria fazer, mas ela estava, né, independente, ela estava ali, não estava condizendo com o tema da sala de aula, né, do que os alunos estavam aprendendo naquele momento. Então, daí, né, a gente elogia, agradece, né, a disposição do professor, tudo, mas essa é uma questão que não poderia, né, não pode ocorrer, não pode acontecer ali para o aluno, porque tem que estar muito bem focado na potencialidade dele em cima daquele conteúdo que né, a demais turma, os demais alunos estão aprendendo nesse momento. Então, como a Andressa mostrou ali, várias oportunidades de outras atividades, mas que trabalham a mesma coisa. Né? Pode A gente continuar, também não Andressa. está falando que não pode pegar da internet. Pode, mas Exatamente. de acordo com o que está sendo trabalhado com toda a sala. Daí, no caso, já Exatamente. chegou para mim também, porque chega para a gente da sala de recurso avaliar a atividade do professor, para ver se está condizente com o que o aluno consegue ou não fazer. Tem professores que não se dá nenhum trabalho de tirar o nome de outra escola da atividade. É um copia e cola mesmo. Então, assim, tá ali, tem atividade, é ótimo esse site, ajudam bastante, mas são sugestões. Você vai recortar uma coisa aqui, Exatamente. vai adaptar outra coisa ali, para deixar de acordo com a habilidade que está sendo trabalhada com os demais alunos. Tá? Nós temos, inclusive, né, no site lá da diretoria, tem um linkzinho da educação especial, que até preciso alimentar mais ele, mas tem lá sugestões de atividades, tem livrinhos, tudo que podem ser usados, né? Mas isso é de material de apoio. Ah, o professor encontrou uma atividade lá, vou dar só isso. Não, ele tem que ter ali uma intenção, né, um planejamento, e se pode utilizar aquela que a gente pegou da internet? Claro que pode, como a Andressa falou, mas ela tem que estar alinhada, né, a um planejamento aí do aluno. Então, essa atividade vai servir de apoio, né, de sugestões, de ideias, para que tanto o professor quanto o aluno aí consiga avançar. Pode Daí, continuar, Andressa. dando continuidade aqui de sugestões de atividade, mesmo trabalhando os dias, que é em matemática, tudo, você pode puxar para o português, que nem, por exemplo, aí, ó, complete os meses com as vogais que estão faltando. Ah, é pouca coisa? Não. A primeira lá, janeiro. Nossa, já. Você está em o J, ele já vai saber que o som do já vem o J. O que vem depois? Então, ele vai indo pausadamente. Porque a gente, nossa, o aluno vai concluir isso daqui em 2 segundos, 5 minutos. Não vai. Às vezes vai uma aula inteira para escrever somente o janeiro. Porque é no tempo dele, ele vai associando, ele vai pensando. Então, são atividades que a gente tem que pensar. Não, e é fácil demais. Não é, para nós pode ser fácil, mas para o aluno não. Tá? E uma última sugestão eu deixo aí, é trabalhar quadros numéricos. Complete o quadro numérico, qual número vem depois, daí o aluno vai completar. No caso aí eu coloquei um quadro até o 30, que normalmente os meses do ano vai de 30 a 31. Nada impede, se o aluno já for mais avançado, de ser um quadro maior, de começar dos 50. Daí é por isso que a gente fala, cada aluno é um aluno. Não é porque a deficiência é a mesma, o CID lá é o mesmo, que eu tenho que trabalhar a mesma atividade. O CID pode ser o mesmo, porém, a atividade, o compreendimento do aluno, cada um tem o seu. Tá? Às vezes você vai trabalhar um quadro numérico com Exatamente. um aluno que só conhece até o 30. Ah, mas o outro aluno da mesma sala sabe até o 100. Então, faz um quadro numérico do 1 ao 30 e do outro de 50 ao 100. É a mesma habilidade, você Exatamente. só mudou um pouco a atividade. Gê, da minha parte, por enquanto é isso.
Tá, o que que nós temos aí agora pra Agora é um frente? Nós videozinho temos, para refletir. eu acho que, depois tem mais alguma coisa depois? Eu acho que não, né? Eu acho que daí Não, é depois só é o seu e-mail. Ah, tá, tá. Então, eu acho que agora a gente consegue passar o vídeo. Vamos passar o vídeo. Foi uma luta esse vídeo. Assim, né? Por que que a gente está passando esse vídeo? É um vídeo de reflexão, né? Depois de tudo isso, vocês aí, professores na escola, né, vocês terão aí em algum momento, né, os momentos para conversar, para discutir sobre a educação especial, né, com a professora da sala de recurso, já chama ela lá, já marca um dia para estar conversando, né, com esses professores, né, para estar ali auxiliando vocês. E esse vídeo hoje que a gente vai passar, ele é um pouquinho longo aí, mas eu acho que vale a pena porque vocês vão pensar, né? Tanto se estivesse acontecendo com vocês, né? Ah, eu gostaria de fazer isso, mas não consigo, não posso, né? Eu me sinto diferente em algum lugar, me sinto ali que ninguém está me dando atenção. Como que vocês se sentiriam, né? Se colocar na pele, né? Na pele do outro. Eu gosto muito de falar da empatia. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que olhar para dentro de nós e perguntar: será que eu, como professor, não estou causando esse sentimento em algum aluno? Né? Será que eu, como professor, não estou barrando, né, do aluno desenvolver, do aluno evoluir? Será que eu estou mesmo ali dando todas as oportunidades? No vídeo vocês vão ver a menininha lá no final do vídeo. Será que eu sou alguém que está segurando? Ou será que eu sou alguém que ali estou ajudando que esse aluno, né, se afunde mais ali nessas questões emocionais, que os alunos com deficiência, eles têm esse sentimento, né, os alunos autistas principalmente, eles têm consciência da condição deles. Então, assim, o professor, mas olha o laudo e fixa muito no laudo, na deficiência do aluno. Não, nós não queremos isso aqui. É claro que né, na rede estadual, o aluno público-alvo da educação especial ele precisa de um laudo, ele precisa de um diagnóstico, né, comprovado mas o professor não vai focar nisso. Mas ele é um aluno grave, com vários comprometimentos, com várias deficiências associadas, não só deficiência intelectual, não só o autismo. Ele não aprende. Porque às vezes já aconteceu de eu falar, a gente chama pelo nome, né, da criança, do aluno. Mas é aquele lá que é deficiente intelectual, é aquele lá que é autista. Então, já conhece o aluno pela sua deficiência. Não, né? A gente vai ali tratar pelo nome, porque tem um ser atrás disso, né? Tem uma pessoa ali que é passível de aprendizagem, que ele aprende sim. Não vai aprender como os demais, né? Não vai chegar ao nível, né, da pessoa sem deficiência, mas ele aprende no seu tempo, né, nas suas condições, nas suas oportunidades. Aquela criança evolui de uma forma ou de outra. Então, não vamos nos prender a esse diagnóstico. É que o fulano é porque ele é DI. É porque ele é cego. Porque não, né? Nós vamos proporcionar autonomia, né, independência para esse aluno na melhor forma possível. E é nos anos iniciais que tudo isso vai acarretar lá para o futuro, né? É nos anos iniciais que vai ter a base, o alicerce ali para que esse aluno tenha um bom desenvolvimento, né? Tenha um bom desempenho. Então, eu acho que é toda a equipe escolar, né? Acho não, né? Tenho certeza. É toda a equipe escolar trabalhando junto para promover essa acessibilidade. E não eu pensar em acessibilidade, eu preciso fazer uma rampa, eu preciso fazer um banheiro acessível, eu preciso colocar um corrimão. Não, acessibilidade. Eu estou proporcionando acessibilidade aos meus alunos com deficiência. Tá? Então, fica aí para vocês refletirem e discutirem com vocês depois. Se tiver algum trabalho diferenciado em cima disso, depois, né, dessa formação que a gente fez, gostaria de ver, claro, pode me mandar depois, a gente divulga também, né, porque as boas práticas sempre são bem-vindas. Tá?
Andressa, pode colocar o vídeo para nós. Você já colocou, Andressa? Já. Porque aqui para mim está aparecendo a tela do PPT ainda. E o som tá bem baixinho, igual antes. Não tá igual aquela hora que a gente colocou e deu certo. Já vou para aí agora? Não, ainda tá na última tela lá do slide. Aí. Que tá o meu contato, e-mail. E agora? Agora voltou para o YouTube. A imagem fica um pouco desfocada, né? Mas não sei se na hora. Vou dar play, tá? Tá, vamos ver se parece o som. Sim, tá, agora sim.
Vê? Muito bem. É emocionante o vídeo, né? Então, eu acho que vem assim bem ao que a gente apresentou, né? É que o nosso objetivo aqui é não colocar barreiras, né? No final do vídeo ali, todo mundo se juntou, né? Todo mundo agiu ali em prol daquela criança, né? Que estava se sentindo diferente de todo mundo, se sentindo incapaz ali, e daí você vê que a cerca se desfaz, né? Que as barreiras ali se desfazem. Então, se nós trouxermos aqui para a nossa realidade, né? Para a realidade da escola, eu acho que ele vai casar bem, né? Em questão da acessibilidade, em questão de nós, principalmente professores, né? Gestores, equipe escolar, tudo, é que nós de não causar essa barreira para o aluno, né? Então, vale aí uma reflexão. Será que eu, né, como professor, será que estou causando essa barreira? Ou será que eu estou aí contribuindo para que esse aluno coloque aquele sorriso no rosto, que nem o menininho colocou no vídeo, né? Em que todo mundo daí, ele se sente parte, né, integrante daquele ambiente. Eu acho que fica uma reflexão aí para todo mundo e, né, e desejamos aí que todos contribuam, né, com a educação especial, com os alunos com deficiência e proporcione aí maior acessibilidade e inclusão de fato para os alunos. Andressa, você tem algum comentário? Nada, só agradecer por estar participando. Contem sempre com a gente da sala de recurso. A Gidiane também é super solícita, sempre que a gente precisa, ela responde. O que a gente também não sabe, porque a gente também não sabe tudo, a gente vai procurar saber e a gente sempre volta com respostas. E a gente corre atrás. Corre. Né? O importante é isso. A gente também, eu não tenho todas as respostas também, né? A gente vai aprendendo ao longo do tempo, fazendo o que se aprende. Então, contem conosco, né? Os PCNPs da diretoria, né? Não somente eu, da Educação Especial, temos os outros PCNPs que trabalham também aí em parceria com a escola.
e estaremos sempre à disposição. E agradeço, Andressa, por ter aceitado o convite assim tão rápido. A gente vai organizando, vai surgindo as coisas. Eu falei, Andressa, me ajuda aqui. Muito obrigada e um bom trabalho a todos. Tchau, tchau.